Muito bem, pessoal. Vamos continuar com o nosso estudo de trigonometria, dessa feita com os triângulos retângulos e as relações métricas deles. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercícios para casa, resolver com calculadora, utilizando software, uma aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for algo muito importante, quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Ok? Muito bem. Bem, vamos às relações métricas no triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo ABC, o vértice reto é o vértice A. Eu vou traçar a altura a partir desse vértice, relativo ao lado BC, chegando no ponto D. O ângulo ali, notadamente, é 90 graus. Bem, eu vou chamar esse lado oposto ao vértice A de Azinho, e esse Azinho é o que a gente chama de hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o lado oposto a 90 graus, ou seja, o maior lado de um triângulo retângulo. Esse H é a altura, mas qual? Todo triângulo tem 3 alturas, é a altura relativa à hipotenusa. Agora, nós temos ali o lado B e o lado C. Esses lados são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Olha aqui para o mouse, ó. B e C formam o ângulo de 90 graus. Esses lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. O M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E o N, o que será? É a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Ok? Os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. Bem, então vamos olhar agora para os ângulos B e C. O ângulo vermelho, você está vendo ali no vértice C. E o ângulo verde, você está vendo no vértice B. A soma deles é 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se você já tem 90 graus aqui no vértice A, então sobra quanto para a soma do ângulo vermelho com o ângulo verde? 90 graus. Dois ângulos que somam 90 graus são complementares. Ok? Bom, aquele ângulo ali, no triângulo CDA, aquele ângulo ali é complementar com o vermelho. Então, aquele ângulo ali é o ângulo verde também. E esse ângulo aqui, adjacente a ele, o vermelho, ele também é complementar com o verde. Ah, então nós temos 3 triângulos retângulos ali, cujos ângulos internos são os mesmos. Tá? Nós temos o triângulo ABC, conforme você vê no mouse, o triângulo ADC e o triângulo ADB. Esses triângulos possuem os mesmos ângulos internos, então eles são todos semelhantes. Muito bem. Então, os triângulos DCA, DAB e ACB são semelhantes. Vamos construir uma tabela onde eu coloco os ângulos e os lados opostos a esses ângulos em cada triângulo. Os triângulos aí eles são DCA, DAB e ACB. Então, oposto ao ângulo vermelho, o verde e o 90 graus. Agora é só olhar. Olha para o triângulo DCA. DCA. Os lados são H, M e B. H, M e B. Oposto ao ângulo de vermelho é o H, conforme você vê aqui. Oposto ao ângulo verde é o M. E oposto a 90 graus é o B. Agora vamos analisar o triângulo DAB. DAB. Oposto ao ângulo vermelho é o N. Olha lá. Oposto ao ângulo verde é o H. E o oposto a 90 graus é o C.
Agora vamos para o triângulo ACB, que é o maior. Oposto ao ângulo vermelho, quem é? É o C. Olha lá. Oposto ao ângulo verde, quem é? É o B. E oposto a 90 graus, quem é? É o A. Ok? Então vamos trabalhar ali com o H está para N, assim como o M está para H. Então H2 é igual a MN. Ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre essa hipotenusa. Essa foi a primeira relação. Agora, a mesma tabela. Vamos pegar agora o H, o B, o C e o A. H está para B, assim como C está para A. Então, BC igual a AH. Então, o produto dos catetos é igual à hipotenusa multiplicada pela altura relativa a ela. Vamos à outra relação. M está para B, assim como B está para A. Então, B2 é igual a AM. Ou seja, o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa multiplicada pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Continuando. Vamos agora fazer N está para C, assim como C está para A. Então, C2 é igual a AN. Novamente, o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa multiplicada pela projeção. Bem, o teorema de Pitágoras. Uma prova do teorema de Pitágoras. A mais simples. Nós já sabemos que H2 é igual a MN. Já sabemos que BC é igual a AH. Sabemos também que B2 é igual a AM. C2 igual a AN. Se eu somar essas duas últimas equações, eu vou chegar em B2 mais C2 igual a AM mais AN. Eu vou colocar agora o A em evidência. E o M mais N, você vê pela figura, o M mais N é A. Então vai ficar A vezes A, que é A2, igual a B2 mais C2. Esse é o teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A piada de hoje, sabe por que todo solteiro quer dormir em cama de casal? Para deitar como um cateto e acordar como uma hipotenusa. Observe o triângulo retângulo abaixo, obtenha CHMN. Vamos agora aplicar o que a gente aprendeu de relações métricas no triângulo retângulo. Ali está a figura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, B2 não é igual a AM, então 8 ao quadrado é igual a 10 vezes M. Então, 64 é igual a 10M, então M vai dar 64 dividido por 10, 6,4. Eu coloco 6,4 na figura para facilitar a solução. Agora eu tenho que 6,4 mais N tem que dar 10. Então, N é 3,6. Eu lanço na figura. Agora eu aplico o teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais C2. Então, eu tenho que C2 é 36 e o C é 6. Vamos lançar na figura. Agora só falta achar o H. O que eu faço? BC é igual a AH, então 8 vezes 6 igual a 10H. 48 é igual a 10H, então H é 4,8. Está fechada a questão. Tranquilo, né? Há várias maneiras de você fazer essa questão. Essa foi uma delas. Ok? A questão número 2 é para casa. Eu quero BC, H e N nessa figura. Não se preocupem se encontrarem para resultados frações. Nenhum problema. Deixa sob fração para poder conferir melhor o resultado do gabarito que aí está embaixo. Tá? Exemplo 3. Uma embarcação está presa ao cais por um cabo horizontal de comprimento 2,9 metros. Quando a maré baixar 2 metros, qual será a distância em decímetro medida na horizontal da embarcação ao cais? Aí nós temos o navio Escola Custódio de Melo, onde eu viajei em 1984.
Pode usar a calculadora. Bom, primeira coisa, ele quer a resposta em decímetros. Então, vamos passar 2,9 metros para 29 decímetros. Aí está o cais, aí está o mar, e aí está o barco preso ao cais, cuja medida é 29 decímetros do cabo. O ângulo é 90 graus. Agora, nós temos 2 metros, que é 20 decímetros. Aí o mesmo cais, que não saiu da posição, mas o nível da água baixou. Detalhe que o barco está preso ao cais no mesmo ponto. Essa medida continua sendo 29. Mas a distância ao cais agora, eu quero descobrir qual é. E a maré baixou 2 metros, que é 20 decímetros. Então, nós temos ali um triângulo retângulo. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. 29 ao quadrado é 20 ao quadrado mais x2. Né? x2 é 29 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Eu optei por não fazer essa conta. Eu vou fazer uma fatoração, produto da soma pela diferença. Então, 29 ao quadrado menos 20 ao quadrado é o produto do 29 mais 20 pelo 29 menos 20. Então, o x2 vai dar 49 vezes 9 e o x vai dar 7 vezes 3, que vai dar 21. Então, 21 decímetros é a nossa resposta para essa questão. Tá? A questão número 4 é para casa. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, qual é o comprimento total do corrimão em centímetros? A medida do corrimão vai ser essa medida que você está vendo aqui com o mouse, mais o 30 centímetros 2 vezes, ok? Bom, o 90 centímetros você vai puxar para cá, vai compor esse cateto vertical, e o cateto horizontal, o que ele vai ser? O 24 multiplicado por 5. E aí você aplica o teorema de Pitágoras e fecha a questão. Essa questão caiu na prova do Enem. Tá? A resposta é 210 centímetros. A questão 5 também é para casa. Na figura abaixo, a BCD representa uma praça retangular de 120 metros por 90 metros. Para atravessá-la sem pisar na área jardinada, devem ser utilizados os caminhos indicados, diagonal AC e as perpendiculares à diagonal, DE e BF. Quanto mede em metros a distância EF? Ele quer a medida EF. O retângulo tem medidas 120 por 90 metros. A resposta é 42 metros. Você vai matar por relações métricas no triângulo retângulo, lembrando que o triângulo ADC é retângulo e é congruente com o ABC. A medida DE é a altura relativa à hipotenusa, o AC é a hipotenusa, AD e DC são catetos, e aí o AE é a projeção desse cateto vertical sobre a hipotenusa AC. Essa medida AE é igual a FC. Então, você vai fazer essa questão em casa, tá? Agora, número 6. Obtenha o perímetro, a área e a medida do raio do círculo inscrito no losango com diagonais que medem 16 centímetros e 12 centímetros. Vamos à solução. As diagonais de um losango se cortam ao meio e são perpendiculares entre si. Se as diagonais medem 16 e 12, essas diagonais ficam divididas em pedaços iguais a 6 e pedaços iguais a 8. Bom, o círculo inscrito nesse losango, ele vai tocar, evidentemente, os 4 lados congruentes do losango, que eu vou chamar de x. Essa medida amarela que você está vendo é a altura relativa à hipotenusa x, que eu vou chamar de R, que é o raio do círculo inscrito. Então, o que eu faço? Eu aplico o teorema de Pitágoras. x2 é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. x2 é 100, então x é 10. O perímetro do losango vai ser 4x. Então, 4 vezes 10, 40 centímetros. Atenção, porque a sigla internacional de perímetro é 2P. Agora eu faço BC igual a AH, então 8 vezes 6 é x vezes R. Ora, o x é 10, que eu já tinha calculado ali em cima, ok? Então, o R vai dar 48 sobre 10, que vai dar 4,8 centímetros. E agora a área do losango? É só você fazer o produto das diagonais sobre 2. Então, vai dar 16 vezes 12 por 2, a área do losango igual a 96 centímetros quadrados. Vamos agora ao exemplo 7. Obtenha o perímetro e a área do trapézio retângulo abaixo.
As bases do trapézio são os lados paralelos. Então, você está vendo ali as bases paralelas medindo 8 e 3 centímetros. E a altura é a distância entre as bases, é 12 centímetros. Vamos lá. Eu vou traçar uma paralela à altura do trapézio. Então, a medida ali é 12 também. Eu vou transportar o 3 da direita para a esquerda, e agora ali em cima vai ser 8 menos 3, que é 5. E aquela medida de lado que falta eu vou chamar de x. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. x2 igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. x2 vai dar 169 e o x vai dar 13. O perímetro do trapézio vai ser x, que eu acabei de obter, que é 13, mais o 3, mais o 12, mais o 8. Vai dar x mais 23, então no lugar do x eu coloco 13. Então vai ficar 13 mais 23, 36 centímetros. E agora a área do trapézio, Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes H. É a semissoma das bases vezes a altura do trapézio. Então vai dar 8 mais 3 vezes 12 sobre 2. E a nossa resposta para a área desse trapézio vai dar 66 centímetros quadrados. Uma revisãozinha de luxo de geometria plana, né? Agora a questão 8. Obtenha o perímetro e a área do trapézio isósceles abaixo, onde as bases são AB e CD, e a altura mede 3 centímetros. Bem, a altura mede 3, vou traçar as duas alturas. Esse trapézio é isósceles, então os lados BC e AD são iguais. Isso vai forçar que eu transporte o 6 lá para baixo, e aí eu vou fazer 14 menos 6, que é 8, dividido por 2 vai dar 4 para cada pedacinho. Então, eu vou chamar de x os lados não paralelos. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. x2 é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. x2 é 25, então x é 5. O perímetro do trapézio vai dar x mais 14 mais 6. Então, vai dar 2x mais 20. No lugar do x, eu coloco 5, que eu já descobri ali em cima. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 20. Vai dar 10 mais 20, que é 30 centímetros. E a área do trapézio? Semissoma das bases vezes a altura. Então, vai dar 14 mais 6 vezes 3 sobre 2. Então, a área do trapézio vai dar 30 centímetros quadrados. O exemplo 9 é para casa. Dois prédios possuem alturas medindo 25 metros e 15 metros. A distância entre eles é de 40 metros. Um ciclista acrobático vai atravessar através de um cabo o topo de um prédio para o topo do outro. Qual é o comprimento aproximado do cabo? Essa questão é muito parecida com a anterior, a número 8, tá? Você vai ter um desenho de um trapézio retângulo para desenhar, tá? Aliás, é parecida com a questão 8, não, com a questão 7, tá? Pode usar a calculadora. E a resposta é 41,2 metros. Exemplo 10. Dados dois pontos A, x, A, y, A, B, x, B, y, B, generalize uma fórmula para a distância D entre esses pontos. Bem, vocês vão posicionar no primeiro quadrante cartesiano os pontos A e B. O ponto A tem coordenadas xa, ya, e o ponto B coordenadas xb, yb. A distância AB eu vou chamar de Dzinho. Ao traçar aquela paralela ao eixo x e uma paralela ao eixo y, você força o aparecimento de um triângulo retângulo. Os catetos vão medir a diferença entre xb e xa e a diferença entre yb e ya. Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando que AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Então vai ficar D2, xb menos xa entre parênteses ao quadrado, mais yb menos ya entre parênteses ao quadrado. Então a distância D vai ser a raiz quadrada dessa soma de quadrados de diferenças. Tranquilo. Você pode fazer isso com os pontos colocando em qualquer lugar do plano cartesiano, tá? A fórmula não vai mudar. No plano cartesiano, obtenha a distância entre os pares de pontos indicados. Considere que os eixos estão graduados em centímetros. Vou fazer a letra A e a letra B, a letra C e a D ficam para casa e já tem a resposta ali embaixo. A fórmula é essa. Então, vou fazer 5 menos 1
entre parênteses ao quadrado, mais 1 menos 4 entre parênteses ao quadrado. Então, o D vai ser raiz quadrada de 16 mais 9, vai dar raiz de 25, que é 5. Então, 5 centímetros é a nossa resposta. Vamos fazer a letra B. A letra B é os pontos C e D, não muda nada. A diferença das abscissas. Então, menos 1, menos 3 entre parênteses ao quadrado, mais 2 menos 8 entre parênteses ao quadrado. Então, vai dar 16 mais 36, raiz de 52, que é 2 raiz de 13. Nenhuma dificuldade, né? É só fazer a diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. A número 12 é para casa. Durante a preparação para uma prova de atletismo, 2 maratonistas partem de uma mesma cidade em trajetórias retilíneas, um para leste e outro para o sul. O que vai para leste corre a 20 km por hora, e o que vai para o sul corre a 25 km por hora. Após 3 horas de prova, qual é a distância que os separa? E letra B. Em quanto tempo de prova a distância que os separa será de 10 raiz de 41 km? As respostas da letra A e da letra B aí estão para vocês verem nesse exercício que ficou para casa. O exemplo 13. Vamos fazer uma introduçãozinha à geometria espacial. Vamos ampliar a visão de vocês para a aeroespacial. Bom, um paralelepípedo reto retângulo de arestas que concorrem no mesmo vértice medem A, B e C. Quanto medem as diagonais das faces cujas arestas medem A e B? Quanto medem as diagonais das faces cujas arestas medem B e C? Quanto medem as diagonais das faces cujas arestas medem A e C? Quanto mede a diagonal do paralelepípedo? E letra E, o triângulo cujos lados são as diagonais consideradas nos itens A, B e C é retângulo? Vamos ver. Então está ali o paralelepípedo retângulo, as arestas A, B e C concorrentes no mesmo vértice estão aqui. Então o que eu vou fazer? Vou traçar aquela primeira diagonal. Vou chamar de Dzinho AB. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, Dzinho AB ao quadrado é igual a 2 mais B2. Então, Dzinho AB é a raiz quadrada de A2 mais B2. Agora, a letra B é a diagonal, você está vendo azul. É a diagonal de face, cujas arestas são B e C. Então, eu vou chamar de Dzinho BC. Mesma coisa. Dzinho BC vai ser B2 mais C2. Dzinho BC ao quadrado, né? Igual a B2 mais C2. Então, Dzinho BC é a raiz quadrada de B2 mais C2. E agora a letra C? Eu quero aquela diagonal verde que você está vendo no final. Então, eu tenho Dzinho AC. Dzinho AC ao quadrado é A2 mais C2. Dzinho AC é a raiz quadrada de A2 mais C2. Pronto. Vamos agora à letra D. A diagonal do paralelepípedo não pode estar contida em face nenhuma. Então, eu vou ter que me valer do Dzinho AB e do C como catetos, e a hipotenusa vai ser o D maiúsculo. Aquele triângulo que você está vendo ali é retângulo. Então, Dzão ao quadrado igual a Dzinho AB ao quadrado mais C2. A gente já sabe que o Dzinho AB ao quadrado é o A2 mais B2. Então, eu coloco ali no Dzinho AB ao quadrado, eu coloco A2 mais B2. O D maiúsculo ao quadrado é A2 mais B2 mais C2. Então, o D maiúsculo é a raiz de A2 mais B2 mais C2. Bem, agora a letra E. Será que esse triângulo formado por essas diagonais de faces pode ser retângulo? Para fazer isso daí, eu vou analisar considerando que houvesse a possibilidade de alguma dessas diagonais ser a hipotenusa. O Dzinho AB é a raiz de A2 mais B2. O Dzinho BC é a raiz de B2 mais C2. E o Dzinho AC é a raiz de A2 mais C2. Quem seriam essas diagonais ao quadrado? Dzinho AB ao quadrado seria A2 mais B2. Dzinho BC ao quadrado seria B2 mais C2. E Dzinho AC ao quadrado seria A2 mais C2. Vamos imaginar que o Dzinho AB fosse a hipotenusa. O que a gente ia ter? Ia ter isso aí como teorema de Pitágoras. Então, substituindo, nós teríamos A2 mais B2 igual a B2 mais C2 mais A2 mais C2. O B2 cancela, e o A2 também. Então, eu vou descobrir que 2C2 é zero, e aí o C é zero. Ora, nós podemos concluir aí brilhantemente, fazendo de maneira mais rápida agora as duas outras hipóteses, que são o Dzinho BC como hipotenusa e o Dzinho AC como hipotenusa.
Ora, se o Dzinho AB ao quadrado eu apliquei e terminei em C igual a zero, quem vai ser o Dzinho BC? Analogamente. Vai ser o A, que vai dar zero. E quando o Dzinho AC fosse a hipotenusa por hipótese, quem seria zero agora? Seria o B. Eu pergunto, algum dos lados isoladamente pode ser zero? Uma das arestas do paralelepípedo pode dar zero? Não. Senão você não tem uma figura espacial, você tem uma figura plana. E aí acabou o problema. Ou seja, esse triângulo formado pelas diagonais de faces jamais será retângulo. Ok? Vamos agora ao exercício 14, que fica para casa. Esse exercício vai exigir um pouco mais de vocês, tá? Uma mulher mora na casa A e deseja buscar água no rio R e levá-la à casa B do mesmo lado do rio, conforme a figura abaixo. Qual a menor distância em metros que ela pode percorrer? A que distância do ponto Q ela deve pegar água no rio para percorrer essa menor distância? Ok? Eu não quero a distância de A para B, eu quero a distância de A até o rio em linha reta e depois do rio em linha reta até o ponto B. A soma dessas distâncias é que vai ser a resposta. Ou melhor, uma das respostas. Tá bom? Fica para casa. Ok? A resposta é 130 metros e 48 metros. Eis a nossa bibliografia. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, que é o Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.